Oi, gente, no vídeo de hoje precisamos falar sobre Michelle Obama. Eu sou a Joyce Souza e você está no Espaço Dica. Esse mês estreou lá na Netflix um documentário com a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama. O documentário ele variou do lançamento do livro que ela fez, né? Lá nos Estados Unidos ela passou por diferentes cidades, ela fez uma grande turnê para apresentar esse livro, que é o Minha História. A Netflix lançou o documentário com o mesmo nome. E lá a gente consegue acompanhar um pouquinho dos bastidores de como que foi a passagem dela pela Casa Branca e como está sendo o processo de sair desse mundo, né? Então ela conta muita coisa no livro dela. E por que é interessante olhar pelo ponto de vista da Michelle? Porque ela passou por muitas coisas, por ser mulher, por ser negra, por viver em uma sociedade que tratava ela de formas diferentes. Então ela conta que isso vem desde o avô dela, e aí passou pelo pai, e ela também enfrentou muitas dificuldades. Então, por isso que eu acho tão inspiradora a história. Mas se por acaso você não for deste mundo e não sabe quem é Michelle Obama, então vamos contar um pouquinho da história dela. A Michelle Obama, ela nasceu no dia 17 de janeiro de 1964. Ela é uma advogada e uma escritora afrodescendente. Ela foi casada com o 44º presidente dos Estados Unidos e ela foi a 46ª primeira-dama lá dos Estados Unidos. Só que esse número ele se torna mais significativo quando a gente para pensar que ela foi a primeira afrodescendente a ocupar esse lugar. Então, olhando por essa perspectiva, olhando por todo esse histórico, ver o quanto demorou para que isso acontecesse. E eu acho isso muito um reflexo não só da sociedade americana, mas como a sociedade do mundo em geral. Para quem não sabe, os negros são maioria no Brasil, em números, só que a maior parte não ocupa lugares de grande prestígio, digamos assim, né? A maior parte da população carcerária é composta por negros. Então, apesar de ter um maior número, da gente ser uma grande miscigenação, isso não se reflete na sociedade. E com essa história da Michelle, percebemos que não é uma coisa só do Brasil, né? Os Estados Unidos, que é primeiro mundo, muito superior, digamos assim, a várias coisas aqui do Brasil, foi necessário passar 45 primeiras damas até chegar a Michelle Obama, que é uma afrodescendente. Ela é graduada pela Universidade de Princeton, mas ela conta que isso foi um processo difícil, porque no início ela tinha uma professora que falava que ela não era para Princeton. Então, apesar de ter sido um motivador, ela conta que ela se sentiu-se muito magoada, muito triste por ter ouvido isso de uma professora, né? Mas assim, ela conseguiu sim e estudar em Princeton, e depois ela passou para Harvard, e ela contou um pouquinho da história do bisavô dela, que ela dizia que ser uma pessoa extremamente inteligente, mas que não teve oportunidades por conta da cor da pele. E tem uma parte do documentário que eu acho assim muito emocionante mesmo, eu me emocionei várias vezes ela comentando, que ela contou que o bairro que ela morava, que o bairro onde ela viveu com a família dela, quando eles se mudaram, as pessoas brancas passaram a sair do bairro porque diziam que as pessoas negras eram perigosas. Então, tudo isso foi sendo um motivador para ela, digamos assim, mas que para muita gente poderia ter sido um motivo de traumas e, enfim, de várias situações. E eu fico muito emocionada nessa parte do documentário. E ao longo da história, ela vai contando como se desenrolou. A gente meio que tem uma visão de como foi a campanha do Barack Obama.
e como ela atuou, né, nesses bastidores, né? Ela precisou mudar até o estilo dela, até o jeito dela se vestir. Ela precisou se vestir de uma forma diferente, porque a mídia começou a ir muito em cima dela. Então, apesar dela não ser a candidata, e sim o marido dela, ela teve uma importância muito grande na vitória do Barack Obama, quando eles foram para a Casa Branca. E aí ela até comenta que ela deixou de fazer discursos deixou de improvisar e passou a fazer discursos muito mais elaborados, porque as palavras dela acabavam sendo distorcidas. E o que eu achei muito legal nesse documentário é que, além de mostrar, né, os bastidores dos eventos que ela participou da turnê do livro, ela se encontrava com jovens que compartilhavam um pouco da história deles, histórias também difíceis, né, histórias com uma dinâmica da família difícil. E aí, uma frase que ela fala que eu acredito, que eu assim, achei muito marcante, foi que o seu grande poder é a sua história. Então, fazer daquela história a força para superar obstáculos, para seguir em frente. E aí, para mim, esse é o grande exemplo, né, da Michelle Obama, como ela ficou marcada na história por conta desse posicionamento dela, inclusive na educação das filhas. Ela dizia que ela queria achar uma forma que as filhas não ficassem deslumbradas por morar na Casa Branca, porque isso é algo passageiro, né? Outra pessoa, como aconteceu, viria a ocupar esse espaço. Então ela falava, não, fazer questão das meninas arrumarem a própria cama, enfim, não ficar tão dependente de toda a estrutura que a Casa Branca oferecia. E muito engraçado que quando eu tava assistindo o documentário, a Michelle, ela sempre aparece muito de cabelo liso, né? Ela tem várias fotos, enfim, vários lugares ela aparece de cabelo liso. Eu falava, ué, como será a Michelle de Cachos? Aí, tipo, imediatamente na outra cena que mostra ela já tá com os cabelos cacheados. Eu falei, gente, coincidência ou não, sei lá. Ela conta um pouco também do relacionamento dela com Barack Obama, mas só que assim, esse relacionamento fica muito ao fundo, sabe? Não é o principal, não é a principal mensagem. Claro que é super importante, eu acho um casal muito fofo, mas o que mostra mesmo é o protagonismo que ela assumiu da vida dela e o exemplo, né, que ela acabou dando para muitas pessoas. Eu acredito que para muitas mulheres e para muitos jovens que têm também uma história sofrida como ela teve e acabam se inspirando nela. Eu ainda não li o livro, estou bem curiosa para ler. Algumas amigas já leram e falaram que amaram, maravilhoso. Eu já amei o documentário, eu achei muito legal. E aí, outra coisa que chama muita atenção é porque geralmente as pessoas fazem turnê porque cantam, né? Porque dançam, enfim, fazem aquele mega show. E ela fez uma turnê de um livro e lotou vários. Eu acho que todos os lugares por onde ela passou, ela lotou. Muitas pessoas foram lá para ouvir o que ela tinha para falar. E eu acho isso muito incrível e que sirva de exemplo para muitas pessoas, inclusive para mim. E eu sempre gosto muito de ouvir a Michelle contar a história dela e falar, enfim. Eu acredito que ela tem muito, muito a ensinar para todas nós. Então fica a dica desse documentário maravilhoso, tá na Netflix, e também fica a dica do livro, né? Não li ainda, vou ler. Se você já leu, comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta se você já viu esse documentário, o que você achou, se você já conhecia a história da Michelle Obama, se ela te inspira como ela me inspira. Deixa aqui o seu comentário, me fala. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!